Olá, tudo bem com você? Noções de lógica, capítulo 7. Relação de implicação. Dadas duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Dizemos que P implica que, quando na tabela verdade de P e Q, em nenhuma das linhas ocorre um resultado do tipo se verdadeiro, então falso. Okay? Isso é algo que não pode ocorrer numa relação de implicação. Isso daqui não pode ocorrer. As demais possibilidades podem sim ocorrer. Lembrando que na tabela verdade do C, então, nós temos, vamos recriar a tabelinha aqui para a gente relembrar. Nós temos aqui verdade, verdade, falso e falso. Okay? Nós temos aqui verdade, falso, verdade, falso. Certo? Utilizando o conectivo C, então. Vamos pegar uma outra cor. Conectivo C, então. Verdade. C, verdade. Então, verdade vai dar verdade. C, verdade. Então, falso vai ser falso. C, falso. Então, verdade, verdade. Se falso, então falso, verdade. Ou seja, somente nesse caso aqui, onde verdadeiro, então falso, dá como resultado falso, somente nesse caso nós não podemos utilizar o sinal de implicação. Nos demais casos, nós podemos utilizar numa boa. Ok? Somente nesse caso aqui. Isso é muito importante. Ok? No demais, nós temos uma relação de implicação. Vamos ver isso de uma forma definida, que fica mais fácil de entender. Dadas as proposições P e Q, dizemos que P implica que, quando na tabela de P e Q não ocorre verdadeiro e falso em nenhuma linha. Lembrando, quando nós estudamos proposições logicamente falsas na aula anterior e até mesmo na aula de tautologia, que nós tínhamos lá uma tabela verdade com várias linhas, né? E nós fazíamos o teste de mesa e encontrávamos respostas do tipo verdadeiro, 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 falso e verdadeiro e assim por diante. Nesse caso aqui, em nenhuma das linhas pode ocorrer essa sequência, verdadeiro, falso. Isso não pode ocorrer. Se acontecer isso, nós não podemos utilizar esse tipo de relação, que é a relação de implicação. Continuando, quando não temos simultaneamente P verdadeira e Q falsa, que foi justamente o que foi explicado aqui. Vamos considerar duas observações muito importantes para o caso de relação de implicação. A primeira observação, a gente nota que P implica que, quando o condicional CP, então, que for sempre para todos os casos, exceto o caso de verdadeiro falso. Ok? E uma outra definição muito importante, depois em aulas futuras eu vou falar sobre isso, que é sobre teorema. Vou falar um pouco sobre, uma forma bem introdutória, sobre teorema. Tá? Um teorema, ele necessariamente deve ter o seguinte formato. Ele, a princípio, tem uma hipótese e implica em uma tese. O teorema,
ele sempre vai ter esse formato aqui. Uma hipótese implica em uma tese. Por ser uma relação de implicação, necessariamente, todo o tipo de teorema deve respeitar as regras da relação de implicação. Ou seja, em nenhum momento essa relação aqui, onde uma hipótese implica em uma tese, jamais esse tipo de relação deve ser do tipo verdadeiro e falso. Ou seja, neste caso, essa tese sempre deve ser verdadeira e a hipótese verdadeira. Ou então, em alguma das linhas da tabela verdade, do teste que nós fazemos, ele pode ser falso e verdadeiro. Ou então, falso e falso. Mas nunca uma relação desse tipo aqui. Verdadeiro, falso, jamais. Vamos dar alguns exemplos utilizando uma notação mais aritmética para esse caso. 2 é divisor de 4. Implica que é este o sinal que nós usamos. 2 é divisor de 4 vezes 5. Ok? Seria a mesma coisa que afirmarmos que se 2, vamos utilizar aqui, se 2 é divisor de 4, então 2 é divisor de 4 vezes 5. Ok? Lembrando que obedece sempre a relação de que nunca deve ser a hipótese verdadeira e a tese falsa. Isso nunca pode acontecer. Vamos a um outro exemplo. P é positivo e primo. Implica que o máximo divisor comum de P e P ao quadrado é igual a P. Assim como no exemplo anterior, temos que a gente pode pensar que essa hipótese implica nessa tese. A gente pode pensar da seguinte forma: se P é positivo e primo, então o máximo divisor comum de P e P ao quadrado é igual a P. Bom, gente, a aula de hoje foi isso, onde nós falamos um pouco sobre a relação de implicação quando nós utilizamos este sinal, que é equivalente ao sinal de se então, ok? Lembrando que sempre deve ser, nunca deve ser esse tipo de relação verdadeiro, se verdadeiro então falso, sempre deve ser algum desses tipos aqui, exceto esse. E aí nós temos uma relação de implicação, onde uma hipótese implica numa tese. A aula de hoje foi isso, é uma matéria bem fácil, espero que tenham gostado e até a próxima aula.